Voltamos ao Horizonte Debate. Hoje falamos sobre o ensino superior no Brasil. Você está satisfeito com a qualidade da faculdade do seu filhote, do seu neto? E um dia ser atendido por um administrador, um contador, um advogado formado nessa geração? Professora Tânia, eu usei o termo trazer lenha para a fogueira, né? Quem cortou essa madeira, que eu estou colocando aqui agora, principalmente os 3 dados, essa base do IPC, do IGC, foi o deputado Robson Leite, do PT, o deputado estadual do Rio de Janeiro, que quando teve aquele escândalo da Gama Filho, né, que era um grande conglomerado... E era uma referência, e que quebrou e que deu aquela bagunça toda, e aí outros conglomerados assumiram aqueles alunos, né? Ou seja, fazer do ensino superior uma commodity, um marketing, né? Inclusive com empresas de São Paulo vindo a Belo Horizonte, empresas estrangeiras vindo a São Paulo. Para ele, tem que ser radical. O MEC precisava ter instrumentos de auditoria, como a Receita Federal faz, como o Ministério da Agricultura deveria fazer, ou seja, inspeções surpresa, inspeções relâmpago, nada dessa forjada inspeção que já acontece, e que o MEC deveria ter auditores como tem, por exemplo, o Ministério do Trabalho e a Previdência Social, por exemplo, de ir lá de forma espontânea e começar a apontar o que está errado. Professora Tânia, é preciso tanta desesperança? Não há, eu acho que nós temos de trabalhar um pouco a questão da esperança, porque a educação, para mim, é a redenção. Eu não posso, como uma docente, uma professora há tantos anos, desacreditar da educação. E como insisto, né, eu acho que temos que aperfeiçoar os mecanismos de avaliação, para que nós possamos, na verdade, ter um diagnóstico correto e fazermos, em nível de políticas públicas, as intervenções corretas. Como eu já disse, o nosso processo está em aprimoramento. Falarmos em fraude é muito ruim, num momento em que vemos fraudes em vários processos no Brasil. Mas o Estado ele tem uma importância, inclusive de zelar pela educação, não só no ensino superior, mas em zelar desde o início. Então, o avaliador, inclusive no modelo atual dos sinais, ele não tem o direito em dar nenhum conceito publicamente na instituição. Ele vai tirar uma fotografia naquele momento e aponta num instrumento a avaliação obviamente, do que ele encontra em termos das dimensões do instrumento, seja da avaliação institucional externa, seja do instrumento de avaliação do curso. No instrumento, por exemplo, falando, já que o CPC estamos falando de graduação, você avalia 3 dimensões. Você avalia a organização pedagógica, didático-pedagógica, você avalia, na verdade, o corpo docente, você avalia a infraestrutura. Mas é uma fotografia naquele momento. Após você emitir o relatório, enviá-lo para o INEP, ele passará por uma tramitação, inclusive por uma depuração do ponto de vista da sua coerência, porque em alguns momentos, se a instituição se sentir lesada, ela pode, inclusive, recorrer. Para existe uma comissão assessora do Ministério. Agora, professora Tânia, aí eu queria a sinceridade de vocês que estão envolvidos no processo. Será que um menino que trabalhou durante o dia todo, ele tem ótimas ideias, e ele faz direito à noite em uma faculdade particular, com uma carga horária bem compacta, bastante reduzida, e aí, professor Marcos, ele deseja muito estudar, por exemplo, delinquência juvenil e algumas questões de egressos de medidas socioeducativas do sistema de adolescentes, de punição para adolescentes, e ele quer pesquisar isso, mas fazendo direito à noite. Ele tem acesso, ele tem respaldo. A universidade o abraça e diz, vem cá, filhote, vamos pesquisar isso aqui junto. A experiência que tenho, tanto no consultório quanto de intervenção nessas universidades, é que não acontece isso. Mas veja bem, você toca num aspecto fundamental. Não é um problema apenas da universidade, é um problema da sociedade como um todo. Qualquer adolescente, qualquer jovem que trabalhe 8, 10 horas por dia, faça um curso superior, e eu dou aula nos cursos superiores também, você já vai esbarrar com um conjunto de problemas. É um problema para a leitura do texto, é um problema para assistir um filme, às vezes, porque esse aluno está completamente comprometido com a sua subsistência. Esse não é um problema da universidade, é da sociedade como um todo.
E aí eu queria apenas dar uma opinião aqui, você contou do deputado. Eu acho sim que o Estado tem financiado o ensino superior no Brasil. Dinheiro nosso. Sim, o Estado... Eu estou pensando no Estado no sentido alargado. E muito dinheiro. Inclusive, uma parte significativa da iniciativa privada. E não é de hoje. A Gama Filho é uma instituição que nasce com a ditadura militar. Então, eu acho que a gente tem sim que aperfeiçoar os mecanismos de controle do Estado e da sociedade civil sobre as instituições privadas. Nós estamos aí nos deparando, eu concordo com a professora, não vou entrar em detalhes, mas nós estamos nos deparando com um conjunto de denúncias de fraude de instituições privadas em relação à avaliação. Ou seja, elas recebem dinheiro público de várias maneiras. Né? Eu não estou generalizando, não estou dizendo que todas façam isso. Lógico. Mas elas recebem dinheiro público, elas lesam um processo de avaliação, mas elas estão lá com alunos, às vezes, carentes para realizar o seu sonho, como você diz, para poder intervir na sua sociedade. Professor Gustavo, esse menino consegue fazer essa pesquisa de noite? Deixa eu só colocar um contraponto aqui. Hoje, mais de 70% das matrículas do ensino superior brasileiro está nas instituições privadas. Uma instituição pública gasta nosso dinheiro 5 vezes mais do que uma instituição privada gasta para formar um aluno. Tem falta de gestão, falta de eficiência na gestão pública, e o ensino superior privado tem uma contribuição fundamental para o crescimento do país. Claro que tem instituições que definitivamente não mereciam ter nem credenciamento para atuarem como tal, e as fraudes elas são evidentes. Mas se não fosse hoje o ensino superior privado, o ensino superior brasileiro não estaria onde está, porque o dinheiro público, que custa 5 vezes mais numa instituição pública, não seria suficiente para atingir uma lá. Hoje nós temos uma taxa de penetração, quer dizer, menos de 18% dos jovens entre 18 e 24 anos estão matriculados no ensino superior privado, sendo que 70% das matrículas estão nos privados. Mas e se não tivesse ensino superior privado aqui no Brasil? Sim. A gente está abaixo de Venezuela, Bolívia, Argentina e vários. É um desastre e que o público não daria conta. Então, acho que a convivência entre as instituições públicas e privadas, cada um com o seu perfil de formação, com a sua missão social, eu acho que essa é uma convivência extremamente necessária e salutar. Eu acho que é importante que elas coexistam. Então, não vou falar que a pública deveria acabar, nem que a privada, eu acho que elas têm que coexistir. Quando a gente, voltando um pouco e tentando responder a sua pergunta, quando a gente vai para o mercado de trabalho, pergunta, são pesquisas feitas no Brasil, Estados Unidos e Europa, você acha que os alunos que estão se formando hoje no ensino superior, eles estão preparados para o mercado de trabalho? Quando se pergunta para o mercado isso, cerca de 20% em média dos empregadores dizem, ok, as instituições estão preparando. Quando você pergunta para o aluno se ele acha que ele está preparado, 25% dos alunos acham que estão. Quando pergunta para nós, e aí vou colocar nós todos aqui sentados nessas cadeiras, se a gente acha que está formando, 88% acha que está formando. Tem um abismo enorme entre o que a gente faz, o aluno que a gente forma, e as demandas de sociedade, as demandas de mercado de trabalho. Isso tem que mudar urgentemente. A gente não pode continuar com esse ensino. E aí, por mais que isso funcionou durante séculos, está errado, tem alguma coisa muito errada no nosso ensino superior. Se a gente não corrigir, não olhar para a nossa realidade e dizer, a gente tem que fazer algo, esses alunos jamais vão ter condição. Por mais, ele pode estudar amanhã, tá? Eu estudei numa instituição pública durante boa parte, minha graduação foi toda numa instituição pública, é o melhor curso da América Latina, mas definitivamente eu tive uma péssima formação, porque boa parte do que eu busquei foi com base, eu estudei numa escola privada, e boa parte dos alunos das públicas estudam em escolas privadas, e aí tem condições de pagar. Eu tinha condição, mas estudei gratuitamente aqui em Belo Horizonte. A lógica, ela tá equivocada. Eu tive uma péssima formação numa ótima instituição, considerada uma ótima instituição, mas que se não fosse por eu buscar o que eu acreditava, eu teria um ensino muito pior do que boa parte das instituições privadas. Então, o que a gente tem que olhar para... Não é se o aluno é trabalhador, é muito provável que os trabalhadores precisem muito mais de ensino superior, não estou dizendo que isso é a realidade, mas é muito provável que sim, do que alunos que têm todo o tempo do mundo. Peraí, todo mundo precisa de alguma forma desse ensino. E se a gente tiver soluções adequadas para cada perfil de aluno, para cada demanda da sociedade, a gente consegue fazer um sistema de ensino, um modelo de ensino que
tem lugar para todo mundo e que todo mundo é importante nesse ecossistema. É o que eu acredito para o ensino superior brasileiro, independente dessas avaliações. E só fazendo um gancho com o processo de avaliação, uma das questões que eu discordo é que os sinais acabam misturando a avaliação de resultado com a avaliação de processo. Nosso grupo, na nossa instituição de ensino, tem mais de 90% de mestres e doutores, e eu sou altamente favorável a ter professores titulados. Mas quem disse que esses professores fazem com que o aluno tenha uma melhor aprendizagem? Quem disse? Pode ser que isso seja verdade, mas não é melhor, ao invés de olhar a quantidade de mestre, doutor, dedicação, olhar o resultado desses alunos? E esse resultado por si só não diz tudo. E se eu tiver nenhum doutor, nenhum mestre na minha instituição, mas tiver um desempenho de indicadores que eu defini melhores que as instituições que eu tenho, por que isso está errado? Por que o MEC, sem conhecimento de causa, define as métricas para serem seguidas e avalia essas métricas, sendo que os resultados não têm correlação nenhuma com essas métricas, né? São Marcos, 30 segundos para você fechar para mim. 30 segundos é dificílimo. Mas eu acho que aqui mostra apenas que o debate está aberto. Eu sou um defensor, claro, da educação pública. Eu concordo, eu não tenho nada contra a participação privada, até porque eu não misturo, não é tudo que é privado que é ruim. Agora, o financiamento tem sido público. E não devemos esquecer na conta que o professor Gustavo apresenta que as universidades brasileiras públicas elas têm uma parcela de custos altos por conta de uma pós-graduação que então destoa do resto. Claro. Destoa da educação básica, da educação superior. Mas é uma pós-graduação que em algumas áreas é de excelência. Formando esses professores que estarão nessa titulação Isso tem um alta. custo. Isso qualquer índice de avaliação do governo mostra claramente que é um custo altíssimo, que o setor público tem arcado com ele. Professor Marcos, professor Otânia, professor Gustavo, obrigado de vocês terem aceitado esse convite tão importante para discutir algo tão importante. O programa de hoje fica por aqui. Interaja conosco, estenda essa pergunta, esse debate lá na sua casa. O investimento em educação superior é alto. Envie sugestões de temas para o nosso e-mail. Obrigado pela sua companhia, um abraço e até o próximo programa. Tchau!